O jornalista William De Luca, do Portal 247, entrou com uma ação no STF para suspender o bloqueio que recebeu de Jair Bolsonaro no Twitter. De Luca está impedido de acessar informações na conta do presidente, que, como a gente sabe, utiliza a rede para anunciar medidas do governo e emitir opiniões. A ministra Carmen Lúcia é relatora do processo. Para além do próprio caso específico, a ação pode inaugurar um debate no STF a respeito da liberdade de expressão no atual cenário de novas tecnologias. A gente conversa agora pela web com o William De Luca. Olá, William, tudo bom? Boa tarde. Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde. É sempre um prazer estar com você aqui no Bom para Todos. Um abraço também para o pessoal da Ponte, da Agência Pública, que fazem um trabalho fenomenal de jornalismo investigativo nesse país. Que bom, prazer é nosso. A gente conversou sexta-feira com o advogado que entrou com esse processo, com essa ação no STF. Primeiro, quero saber, teve alguma novidade em relação a esse processo? Teve algum parecer que foi emitido pelo STF até agora? Não, desde então a gente não tem nenhuma novidade em relação ao caso, a gente não recebeu nenhuma informação nova, ele ainda está em análise, como você disse, com a ministra Carmen Lúcia, a gente está esperando esse decorrer. A gente teve outras ações, né, tem um grupo de advogados do Maranhão que entrou com uma ação também, mas é um pouco mais ampla deles, eles falam sobre todos os políticos, e tem um projeto de lei de iniciativa popular que também está rolando nas redes sociais para proibir que políticos em mandatos eletivos não possam fazer bloqueios de usuários nas redes sociais. E William, esse seu processo é baseado inclusive numa ação que tramitou nos Estados Unidos, em que Trump foi proibido de bloquear usuários no Twitter, né? Exatamente. 7 jornalistas lá dos Estados Unidos entraram com uma ação deles todas coletiva, e nessa ação eles pediram para ser desbloqueados e também que o Trump não pudesse mais bloquear pessoas. A gente usa mais ou menos uma justificativa parecida, de que esse bloqueio ele limita a lei de transparência e também limita a nossa capacidade de interagir com o presidente em um espaço público, né, um fórum público de debate, e que a gente acaba ficando impedido de participar por conta desse bloqueio indevido do presidente. Na sua opinião, o que significa esse bloqueio por parte de um presidente? Eu acho que o Jair Bolsonaro é muito autoritário, todo mundo já sabe, todo mundo sempre soube, não é nenhuma novidade. E mesmo que isso pareça pequeno, esse bloqueio nas redes sociais, isso é um ponto desse autoritarismo que a gente já viu expresso em vários momentos diferentes no governo do Jair Bolsonaro. Essas redes sociais são públicas. Para além de eu concordar ou não concordar com que o Bolsonaro fale, ou para além de eu não concordar com que o Lula fale, com a Gleisi Hoffmann, com o Temer, com qualquer outra pessoa que esteja nessas redes sociais, esse espaço é um espaço de debate. Então, o presidente faz um post, eu vou lá, questiono esse post e outras pessoas comentam, discordam ou concordam. Ele bloquear pessoas faz com que esse debate não aconteça. E quanto mais críticos ele bloqueia, menos plural fica esse debate. Então, parece esse efeito de bolha fica muito mais forte, né? Ele fala alguma coisa e só os apoiadores comentam, então a gente não tem uma pluralidade de ideias, que é algo que o Bolsonaro gosta muito, de não haver pluralidade de ideias. Ele já tentou fazer vários ataques à imprensa livre e esse é só mais um ataque que ele faz, essa tentativa de uma sociedade mais plural, mais democrática e que debata. Acho que esse é o principal ponto. Ele impede, assim, que a gente tenha um debate plural e democrático de ideias, fazendo com que as pessoas acreditem que exista uma ideia única, o que entre as várias medidas que ele já tomou, mais uma medida autoritária. Que parece pouca coisa, né? Tipo, as pessoas falam que isso como se isso fosse pouca coisa, e realmente é. Eu sou só um jornalista, ativista LGBT, que foi bloqueado nas redes sociais, mas isso tipo, a ideia é que fale mais do que esse meu caso, que fale mais sobre o debate em que esse meu caso traz. É um debate sobre o autoritarismo e sobre o Bolsonaro ter freios. William, o que motivou esse bloqueio? Qual postagem que você fez que motivou um bloqueio? Eu sempre faço comentários nos posts dele. Aliás, ele era o último Bolsonaro que não tinha ainda me bloqueado, os outros 4 já tinham me bloqueado, ele era o único que ainda não tinha. Acho que são 5 ministros que já me bloquearam também. E eu tento não ser ofensivo, eu tento só ser crítico. Eu sou crítico porque eu tenho posições políticas divergentes da do presidente e da desse governo. Ele tinha feito um post criticando o Macron, falando sobre a nossa soberania nacional, e eu lembrei nesse post dele com uma foto que ele já bateu continência
para a bandeira dos Estados Unidos e já disse que o Brasil não tinha condições de explorar a Amazônia economicamente sozinho, essas são palavras dele, e que precisava da parceria dos Estados Unidos para explorar a Amazônia. Então, para mim, um presidente que diz que precisa de ajuda de outro país para explorar a Amazônia, o que só a exploração em si já é um equívoco, e ainda presta continência à bandeira de outro país, para mim é um presidente que não tem o menor interesse em manter a soberania nacional intacta. Então, foi esse meu comentário. Teve estava com 12 mil curtidas, eu acho, e acho que isso irritou um pouco, provavelmente, o Carlos Bolsonaro, que é quem administra as contas do pai. Só um pouquinho, né? William, você tem expectativa de quando que isso vai ser julgado? Dá para a gente ter uma data ou não? Não, a gente não tem ainda nenhuma expectativa. A gente está tentando ir nessa semana ou na próxima lá para Brasília para ver se a gente tem uma audiência com a ministra Carmen Lúcia para expor os pontos do nosso processo e para poder ter esse espaço para que ela possa tirar dúvidas, a gente possa, antes de um julgamento em si, a gente possa conversar sobre isso. Maravilha, qualquer atualização, o espaço aqui está aberto, tá bom? Muito obrigada, William. Thalita, eu que agradeço. Deixa eu aproveitar o seu espaço para fazer um convite rapidinho. Na quinta-feira, dia 12, às 20 horas, eu vou estar no Sesc Pompeia falando sobre homofobia no futebol, sobre torcidas LGBT. Então fica o convite aí para todo mundo da TVT e do Bom para Todos que está assistindo. Sesc Pompeia, quinta-feira, dia 12, 20 horas. Maravilha. Boa sorte lá também. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.